Tudo bem com vocês, querido aluno, querida aluna? Sou o professor Damião, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula, desta vez para tratarmos de movimentos migratórios. A você que é nosso aluno do 7º ano da Escola SESC de Vitória da Conquista, o material que nós costumamos usar, trata-se da coleção Araribá Plus, da editora Moderna, Geografia 7º ano. Bom, é importante inicialmente nós conceituarmos os movimentos migratórios. O deslocamento de pessoas ele é muito comum, desde sempre, as pessoas sempre tiveram necessidade de se deslocarem. Agora, quais são os conceitos e quais são os tipos desses deslocamentos? E aí nós vamos ter, portanto, essas informações. Quando as pessoas elas deixam seu local de residência para fixar moradia em outra localidade, elas realizam essa migração, elas realizam esse movimento migratório. E aí são inúmeras as razões que fazem com que as pessoas necessitem migrar. Se nós formos observar, e mais contemporaneamente, nós temos tido várias situações em que as pessoas têm migrado, muitas em função de problemas de natureza política, religiosa, perseguições, da mesma forma como também por conta de conflitos. Isso é muito comum, por exemplo, as pessoas do Oriente Médio que desesperadoramente tentam sair da Síria, do Afeganistão, ou mesmo no norte da África, onde as pessoas fogem ali de situações catastróficas, de secas prolongadas, da mesma forma também como de conflitos. E essas pessoas elas tentam entrar de forma até desesperada em outros territórios, como acontece. E aí essa situação, quando a pessoa ela tenta migrar dessa maneira muito desesperada e em detrimento de uma situação muito difícil, essas pessoas são chamadas de refugiados. Aí esses refugiados tentam entrar desesperadoramente na Europa, alguns se dispersam pelo mundo, enfim. É uma situação específica de migrações. Mas nós temos também as migrações espontâneas, aquelas pelas quais as pessoas migram ali por conta da busca por uma melhor condição de vida ou espontaneamente querem se estabelecer em outro município ou em outro estado. Então existem dois tipos de migrações, as externas e as migrações internas. Percebam que as migrações externas é quando as pessoas elas se deslocam do seu país para outro país. Alguém que por vias vive aqui no Brasil que de repente resolve ir para Portugal, residir por lá. Ele está fazendo, portanto, uma migração externa. As migrações internas são aquelas cujo deslocamento se dá dentro do próprio limite territorial do país. A pessoa está aqui na Bahia, se desloca para o Mato Grosso, do Mato Grosso se desloca para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, e assim sucessivamente. E é importante salientar que nas chamadas migrações internas, nós ainda temos as intra-regionais e as interregionais. Por exemplo, as intra-regionais é aquela o deslocamento se dá dentro da própria região. O sujeito está aqui na região Nordeste, se desloca de um estado para outro dentro da região Nordeste. As interregionais são aquelas cujas pessoas se deslocam do Nordeste para o Sudeste, para o Sul, para o Centro-Oeste, e assim sucessivamente. Como eu disse, são diversas as razões que levam as pessoas a migrarem. Dificuldades econômicas, situações de conflitos, perseguições políticas, também religiosas, por que não, catástrofes naturais, entre outras questões. Aí eu estava citando recentemente a situação dos refugiados do norte da África, do Oriente Médio, também tivemos a situação assim, muito contemporaneamente falando aqui dos venezuelanos, mas internamente as pessoas migraram, as correntes migratórias mais comuns nas últimas décadas, especialmente ali entre os anos 50, 60 e 70, foi essa corrente migratória onde pessoas saíam aqui da região Nordeste, principalmente em direção ao Sudeste do país, por conta do processo de industrialização, por conta da questão da mão de obra, da oferta de empregos. Então, eram razões bem contundentes que as pessoas tinham para, portanto, migrarem, aí, exatamente fazer essa migração interregional. E aí esse slidezinho nos traz algumas informações sobre, afinal, o que é migração. O termo migração corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, de região, de estado ou até de domicílio. Esse fenômeno pode ser desencadeado por fatores espontâneos, como eu disse, e também por fatores assim, forçados. Aqui existe aquela repulsão, e os fatores repulsores são aqueles todos que nós já linkamos aqui com relação a fatores religiosos, psicológicos, sociais, econômicos, políticos, ambientais,
entre outros. Por que as migrações ocorrem? As migrações surgem como resposta às fortes desigualdades econômicas, sociais e ambientais entre as pessoas, entre os países, entre as regiões. Nós vivemos um mundo tremendamente desigual, e aí essas desigualdades são as desencadeadoras desse processo migratório. Muitas pessoas, elas naturalmente gostariam de permanecer no seu local de origem, mas se veem às vezes forçadas a sair dali por conta da necessidade de uma melhor condição de vida, de uma empregabilidade, da renda, entre outros fatores. Agora vamos falar um pouco mais do Brasil especificamente, né? Nós somos um país, nas aulas anteriores inclusive eu dizia, que a população brasileira ela é uma população assim, miscigenada, ou seja, a formação da população brasileira ela se dá com a contribuição de vários povos que vieram justamente de outros territórios, de outros países, né? Não somente a questão do nosso nativo, o indígena aqui que já vivia, posteriormente a chegada do europeu, também do africano, mas ao longo desse período todo de constituição do território brasileiro, inúmeros foram os demais povos que aqui vieram, que para aqui vieram e muito contribuíram nesse processo de formação da população brasileira. Então as migrações externas no Brasil, como elas têm se dado ao longo dos últimos séculos, né? Então desde a independência do Brasil, até meados do século XX, o país recebeu um número muito grande de imigrantes. Destaquem que logo mais eu falarei a diferença de imigrante para emigrante. Então, ao longo desses anos que sucederam a dita independência do Brasil, foram muitos os imigrantes que por aqui chegaram. E por diversas razões, muitos dos quais por incentivo do próprio governo brasileiro, e assim nós criamos essa miscelânea de pessoas, essa diversidade incrível de sotaques, de costumes, de culturas. Isso é bastante interessante do ponto de vista da formação da população de um lugar. Então muitos vieram ao Brasil para trabalhar em fazendas, como os italianos, né? Na sua maioria eles se estabeleceram nas plantações de café, né? No sudeste do país, por exemplo. Outros vieram para fugir de conflitos e guerras, seus países de origem. Entendamos que, por exemplo, ali durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, especialmente na Europa, houve uma repulsão muito grande de pessoas, e essas pessoas, elas, entre outros lugares do mundo, elas também escolheram o Brasil para se fixarem, e aí houve o incentivo dos governos brasileiros. Então, desta forma, tivemos a entrada maciça ali de asiáticos, né, especialmente japoneses também, além de sírios, libaneses, e a entrada de europeus, particularmente alemães, espanhóis, mais portugueses, poloneses, entre os italianos, como já havia dito. E essas razões diversas propiciaram a chegada desses povos aqui e assim constituírem esse processo das migrações externas no Brasil. Eu tenho aqui uma tabela da chegada de imigrantes no Brasil entre os anos de 1884 e 1933, ali quase 50 anos, né, entre esse período ali no final do século XIX e início do século XX. Repare que os italianos, eles foram o número, né, foram a população mais numerosa que chegou nesse período específico, seguido dos portugueses, espanhóis, alemães, japoneses, sírios e turcos e outros, né, diversos. Isso totalizou aproximadamente quase 4 milhões de imigrantes que entraram no Brasil ao longo desse período de 1884 a 1933. Falamos dessas migrações externas anteriores, de algumas décadas ou mesmo séculos atrás. E recentemente, como têm se dado essas migrações no Brasil? Quais são os povos que têm entrado no nosso país e por quais razões essas pessoas têm procurado o Brasil para se estabelecerem? Nos últimos anos, o Brasil recebeu imigrantes provenientes de vários países, né? A maioria dos quais enfrenta dificuldades econômicas ou passou recentemente por uma catástrofe natural. E aí nós temos situações bem claras ainda na nossa memória de pessoas que entraram de forma muito significativa no Brasil. Entre os países citados aqui, Bolívia, Colômbia, Argentina, Uruguai, eu destaco o Haiti, né? O Haiti teve o acometimento de um terremoto terrível, né? Isso no final da década de 2010, e aí por conta daquele terremoto, as pessoas assim, desesperadoramente tiveram que abandonar as suas casas, abandonar o seu país, porque o país ficou literalmente em ruínas. A magnitude do terremoto foi muito grande, foram dezenas de milhares de pessoas que infelizmente morreram, e a partir desse fenômeno natural, nós tivemos a entrada maciça de imigrantes haitianos no Brasil.
Destaca-se que o Haiti é um dos países mais pobres das Américas, né? E antes mesmo dessa situação catastrófica, do terremoto, os haitianos sempre buscavam melhoria nas condições de vida nos países ali vizinhos da América Central, ou mesmo aqui na América do Sul. E aí o fenômeno natural do terremoto propiciou ainda mais a entrada desses imigrantes haitianos. Mas também recentemente tivemos a situação dos venezuelanos que entraram maciçamente no Brasil ali pela fronteira com Roraima, né? E aí por questões de natureza política, também econômica, uma crise econômica sem precedentes fez com que os venezuelanos procurassem adentrar no Brasil, né? E até agora ainda essa corrente migratória ela não cessou, certamente em função desse momento tão difícil que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19. Isso pode ter limitado um pouco a circulação dessas pessoas, o deslocamento, mas essa corrente migratória ainda está ativa. Muitos venezuelanos ainda tentam entrar no Brasil através da fronteira com o estado de Roraima. E aí também citam outros povos aqui, vizinhos da América do Sul, né, como os argentinos, uruguaios, bolivianos. Nós temos a situação de muitos desses povos, como bolivianos e equatorianos, que ali na cidade de São Paulo trabalham em situação análoga à escravidão, naquelas indústrias de confecções. Isso, já tivemos várias situações em que a Polícia Federal, mesmo o próprio jornalismo já tratou disso. Então temos todas as situações dos imigrantes que entram, esses vizinhos aqui do nosso país, da nossa nação, tentam buscar melhores condições de vida aqui no nosso país, que de uma certa forma, mesmo com todas as dificuldades econômicas do Brasil, é a nação ali da América do Sul, porque não da América Latina, que mais oferece condições, né, que tem uma possível chance de que essas pessoas se estabelecessem economicamente, né? Em contrapartida, né, muitos brasileiros também se tornaram emigrantes, ou seja, eles saíram. E aqui eu quero justamente destacar o que eu havia dito anteriormente, a diferença de imigrante para emigrante. Eu creio que adiante nós vamos ter um slide sobre isso, mas eu já adianto. O emigrante é aquele que sai, né? Do ponto de vista de quem está aqui, ele está saindo, então ele emigrou, ele é um emigrante. Então, no Brasil também nós tivemos muitos que emigraram. E o imigrante, com iniciais I, com a inicial I, é aquele que entra, é aquele que está chegando no país. Então, a diferença de emigrar, sair, e imigrar, chegar, é justamente no processo de deslocamento. No Brasil também, muitos emigraram, muitos buscaram, nas últimas décadas, se estabelecer em outros países. A busca pela ida aos Estados Unidos é frequente, assim como também alguns países europeus, porque não alguns asiáticos, e assim sucessivamente. Essa tabela mostra para onde os brasileiros se estabeleceram, né, nos últimos anos, são dados de 2015. Percebam que a esmagadora maioria dos brasileiros, alguns procuraram os Estados Unidos para se estabelecerem, né? Aí na sequência Paraguai, Japão, Reino Unido, Portugal, Espanha e Alemanha. São os países onde os brasileiros mais emigram, para onde eles mais se destinam nesse processo de migrações, de deslocamento populacional. Agora sim, a diferença aí de imigrante para emigrante, né? Emigrante é aquele que sai de um país, né? Então, partidas, a charge faz essa brincadeira, né? Então, partidas, o emigrante é aquele que sai, chegados, o imigrante é aquele que entra em um país. Agora, com relação às nossas migrações internas, né? Falávamos agora sobre as migrações externas, sobre a saída e chegada de pessoas de outros países para o Brasil e do Brasil para com outros países, mas internamente, como se dá esse processo de deslocamento populacional? Atualmente, milhões de brasileiros vivem fora do seu estado ou município de nascimento, né? E muitas razões fizeram com que essas pessoas se deslocassem. Isso faz com que as migrações internas no Brasil, durante décadas, tenham sido bastante intensas, né? E ainda continuam sendo hoje, claro, em menor número, em menor escala, se comparados, por exemplo, com a segunda metade do século XX, mas as pessoas ainda elas buscam migrar por inúmeras razões. Vamos aqui dividir em épocas, né? Entre 1950 e 1990, houve aí sim uma maciça movimentação de pessoas, uma migração significativa por demais dentro do nosso país, né? Então, nesse período, ocorreram muitos deslocamentos no Brasil, principalmente essa corrente migratória Nordeste e Sudeste. E a história nós já conhecemos, né?
em função principalmente do processo de crescimento urbano da cidade de São Paulo, da industrialização, não necessariamente apenas de São Paulo, mas também do Rio e de outras grandes cidades da região sudeste, mas São Paulo foi a cidade que mais atraiu essa leva de imigrantes. Quem de nós não temos algum parente, alguém que conhecemos, ou mesmo um familiar muito próximo nosso vivendo na cidade de São Paulo até hoje, talvez em reflexo desse período dessa corrente migratória que por lá se estabeleceram e por lá vive até hoje, por exemplo. Então, é algo muito, muito corriqueiro, muito comum, a presença de nordestinos ou de descendentes de nordestinos vivendo no estado de São Paulo, mas precisamente na cidade de São Paulo, na capital paulista. A partir de 1950, com a aceleração da industrialização, a mecanização das atividades no campo, isso é importante, a dificuldade de propriedade e acesso à terra, isso fez com que muitas pessoas deixassem o campo migrando para a cidade. E aí eu quero um adendo para esse termo, êxodo rural, que é um termo certamente conhecido por vocês. Êxodo rural, êxodo é saída, é fuga, né? Então, a fuga de onde? Do campo para a cidade. O denominado êxodo rural ele se dá por inúmeros fatores, entre os quais essa necessidade das pessoas de buscarem melhores condições de vida na cidade. Haja vista que, ao longo da segunda metade do século passado, o Brasil também experimentou uma mecanização, e ainda continua experimentando agora ainda mais, uma mecanização muito contundente das atividades no campo, ou seja, as máquinas agrícolas, enfim, os equipamentos cada vez mais substituíam a mão de obra braçal. Ou seja, o trabalhador rural ele não mais era aproveitado enquanto mão de obra no campo. Além do mais, muitos deles foram expropriados de suas terras. Ou seja, a especulação imobiliária no campo também fez com que o homem do campo perdesse, ele talvez por alguma ninharia a sua terra, e aí depois se visse sem onde trabalhar, onde residir, a sua saída foi justamente a fuga para a cidade. Então, esses fatores todos colaboraram bastante para que as pessoas migrassem. Então, êxodo rural é a saída do campo para a cidade. Qualquer situação, se você está no próprio município, a pessoa saiu do perímetro rural, foi para a cidade se fixar, ela provoca um êxodo rural. Só que dentro dessa lógica de busca de melhores condições de vida do Sudeste, isso se deu muito das pessoas migrarem de forma intensa para a região Sudeste do país. E aí nós sabemos, isso é lamentável, muitos dos quais têm muitas condições econômicas, a mão de obra não tão qualificada para serem absorvidas na indústria, no comércio, no setor de serviços. Essas pessoas migraram em condições de bastante precariedade econômica. O que mais absorvia mesmo essa mão de obra era a construção civil, que estava em alta, né, nesse período de construção, de crescimento urbano das cidades da região sudeste do Brasil, especialmente da cidade de São Paulo, e essa mão de obra ela era absorvida. Mas as razões foi justamente esse processo de expropriação, esse processo de concentração fundiária, concentração de terras, essa mecanização das atividades rurais, fez com que o homem do campo promovesse o denominado êxodo rural, e que promove até os dias atuais, isso é fato. Esse slide demonstra bastante essa situação, né? Aqui nós temos o famoso pau de arara, e alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era o principal meio de transporte das pessoas que saíam da cidade, principalmente em busca de melhores condições de vida em São Paulo. As pessoas, elas de fato se deslocavam, né? Em uma situação bem precária como essa. Inclusive, existem alguns documentários bem pertinentes, bem legais, no YouTube, alguns vídeos da internet, que tratam dessa situação, entrevistando ali aquelas pessoas que passaram por esse período, e eles contam como era a experiência de migrar. Hoje a nova corrente migratória não se dá mais nesses transportes precários, ditos pau de arara, né, que nada mais é do que um caminhão com uma lona e nada de conforto para as pessoas se deslocarem por milhares de quilômetros. Hoje você vê a situação das empresas tradicionais, né, das empresas convencionais de ônibus, algumas até clandestinas, outras não, que fazem esse transporte de pessoas entre o Nordeste e o Sudeste, claro, em bem menor escala do que nesse período, né? Esse quadro famosíssimo, né, Flagelados, de Cândido Portinari, ele demonstra justamente essa situação de precariedade, de pobreza, de desespero que muitos, inclusive, passavam para poder chegar ao cúmulo de se sujeitarem a essa situação e, portanto, migrarem para as cidades, né? Então, é um retrato do que aconteceu muito
lá pelas tantas de 1950, 60, 70, né? Especialmente ali logo nas 3 primeiras décadas da segunda metade do século passado. Entre 1960 e 1990, São Paulo e Rio de Janeiro concentravam o maior número de indústrias e tinham os setores de comércio e serviço mais desenvolvidos, características que atraíam milhões de pessoas, milhões de imigrantes de diferentes regiões, não só do Nordeste, embora aqui estejamos focando nessa corrente migratória, mas é fato que São Paulo e Rio atraíram, enfim, levas de imigrantes de todos os cantos do país, né? É claro que a corrente migratória Nordeste e Sudeste ela foi mais forte, mas assim, o que de fato fazia com que São Paulo e Rio atraísse tantas pessoas era justamente o oferecimento de uma estrutura urbana, de um crescimento econômico, de indústrias, setor de comércio e serviços mais estruturados para a época, e isso fazia com que as pessoas fossem atraídas para essas cidades. A charge faz uma alusão a essa situação, né? O homem do campo ele sai do seu lugar, do seu cantinho, onde ele se identifica, onde ele, portanto, tem raízes fincadas, mas ele sai, deixa tudo na busca de ter ali uma dignidade no que diz respeito à moradia, na perspectiva de ter ali um emprego formal, alguma coisa do gênero que lhe garantisse uma renda, mas a gente sabe que nem sempre a situação ela se deu dessa maneira, né? Infelizmente, muitos desses sonhos foram frustrados e as pessoas passaram a viver uma situação de pauperização, de precariedade muito grande, geralmente engrossando ainda mais o caldo da periferização, da favelização. Infelizmente, muitas pessoas tiveram que se sujeitar a essas condições de vida e moradia. Nesse mesmo período, as regiões centro-oeste e norte também receberam milhares de imigrantes. É importante eu salientar isso, porque assim não foi necessariamente o sudeste. Né? Por que a região norte recebeu uma leva significativa de imigrantes? Especialmente aquelas pessoas que tinham o desejo, o sonho, a perspectiva de conseguir lotes de terra, né, na região amazônica e por lá se estabelecerem. Com base nisso, é que muitos nordestinos, inclusive, foram para lá. Repare que isso aqui, esse período que eu estou tratando, já é um período muito posterior ao ciclo da borracha, que foi lá no começo do século. O ciclo da borracha ele atraiu muitas pessoas mesmo, mas aqui o ciclo da borracha já tinha sido superado, já tinha se extinguido, ou seja, a questão da coleta do látex, portanto, que é a matéria-prima da borracha, que lá no começo do século atraiu milhares de imigrantes para a região amazônica, não é mais esse contexto. O contexto aqui é das pessoas, de repente, adquirirem lotes de terra e se estabelecerem nessa região amazônica, né? Então, por conta disso, muitos nordestinos também migraram para lá, assim como também muitas pessoas do sul do país. Os sulistas, esses se estabeleceram mais no centro-oeste, Mato Grosso do Sul e também em Rondônia, na região norte. Essas pessoas também, esses tiveram um pouco mais de êxito, conseguindo ali lotes de terra e se estabeleceram por lá. Tanto é que algumas grandes unidades produtivas da região centro-oeste do país, essas grandes fazendas com a produção de grãos, soja, milho, algodão, entre outras, da mesma forma também como criação de gado e pastagens, são de descendentes das pessoas que vieram da região sul do país. Então, houve também essa corrente migratória durante esse período, especialmente também nessas regiões centro-oeste e norte do país. Destaca-se também dois acontecimentos que atraíram muitas pessoas e fez com que muitos nordestinos e também muitos sulistas, enfim, pessoas do país inteiro se dirigissem para Brasília e Manaus, né? Brasília por conta da sua construção, e aqui temos uma foto histórica, né? Dos operários ali, muitos deles imigrantes nordestinos ou de outros lugares, auxiliando na construção da capital federal, na cidade de Brasília, e também a chamada Zona Franca de Manaus. Muitos se dirigiram a Manaus por conta do estabelecimento da Zona Franca lá pelos idos dos anos 60 também, quando se fez esse polo industrial na capital amazonense, e isso também atraiu muitas pessoas para o trabalho nesta cidade. E atualmente, o que tem acontecido no que diz respeito às migrações, agora de 1990 até os dias atuais? A partir da década de 1990, o fluxo de imigrantes do Nordeste em direção ao Sudeste reduziu, como eu havia dito. Então houve uma redução bem significativa, né? Além disso, muitos nordestinos passaram a voltar e promover a chamada migração de retorno, em função de um incipiente desenvolvimento promovido na região Nordeste. É importante salientarmos que assim, a região Nordeste ela sempre foi alijada. O que é isso? Ou seja, ela sempre foi
secundarizada no que diz respeito aos investimentos públicos propriamente ditos, né? Os governos que sucederam, né, no nosso país sempre viram o Nordeste como uma região limitada pela seca, pela pobreza, e aí os parcos recursos que eram destinados aos estados nordestinos nunca eram suficientes para o desenvolvimento regional, né? Apenas agora, digamos que nesses últimos 20 ou 15 anos, no máximo, talvez de 15 anos para cá, é que nós tivemos alguma reduzida melhoria, mas assim, já considerável se comparado com a realidade de outrora, e fez com que alguns estados nordestinos e algumas cidades dos estados do Nordeste brasileiro começassem a se dinamizar, economicamente falando, não somente no que diz respeito às indústrias que ali começaram a se estabelecer, mas também ao comércio, à produção agrícola, ao fomento à produção agrícola, que ainda é muito insuficiente, mas que houve ali, experimentou durante esses últimos 15 anos uma melhoria bem incipiente, mas que foi importante. Isso fez com que as pessoas passassem a retornar e promover a migração de retorno. Essas pessoas que inclusive estiveram em São Paulo, no Rio, sei lá, em Belo Horizonte ou em outras cidades de fora do Nordeste durante muito tempo, por lá se estabeleceram, algumas até conseguiram êxito, e aí retornam para viver nas suas cidades de origem, na Bahia, em Sergipe, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, entre outros estados da região Nordeste. Então a migração de retorno é um fato que tem sido verificado nos últimos anos aqui no Nordeste brasileiro. Durante esse período também aumentou as migrações intra-regionais, sobretudo em direção a cidades com até 5 milhões de habitantes e que se tornaram mais frequentes as chamadas migrações sazonais. O que são as migrações sazonais? São aquelas migrações que acontecem por período. As pessoas elas migram, elas se deslocam, né, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, até de um estado para outro, em função da colheita de café, da colheita de cana-de-açúcar, em função de algum tipo de atividade econômica que se dá durante um período específico. É muito comum as pessoas, inclusive, saírem ainda da região Nordeste, aqui do estado da Bahia, de outros estados nordestinos, e irem para o interior de São Paulo, na colheita do café, ou irem para o interior de Minas Gerais, ou irem, enfim. E dessa forma, elas, durante esse período de colheita, ficam por lá e depois retornam. Isso nós chamamos de migrações sazonais, que é algo bastante ainda verificado nesse último período que estamos analisando, de 1990 até os dias atuais. E esse mapa nos dá um panorama geral de como é o movimento migratório, né? Como tem sido o movimento migratório na última década, na mais recente década que passamos. Percebam aí, de forma muito intensa, e a seta mais espessa ela vai denunciar isso, a migração de fato Nordeste e Sudeste, essa corrente migratória, né? Nós temos aqui a chamada migração de retorno, que não é tão contundente quanto a migração inicial, mas já temos a migração de retorno Sudeste e Nordeste, e temos outras correntes migratórias, secundárias por serem menor em escala, né, de pessoas que deslocam, mas que devem ser verificadas. Nordeste e Centro-Oeste, Nordeste e Norte e Sudeste e Sul, né? E aí as setas vão indicando, basicamente, de que forma ou para onde as pessoas estão se deslocando. Mas é importante salientar que ainda temos a corrente migratória Nordeste-Sudeste como a mais comum de se verificar nas migrações internas do Brasil, mas já experimentando, nesse último quarto, agora do início do século XXI, a migração de retorno, né, o retorno de muitas pessoas que viviam no estado de São Paulo, no Rio, em Minas, enfim, e retornando para viverem no nosso Nordeste brasileiro. É isso, né? Então, essas informações foram adquiridas, né, estudadas no nosso material de estudo, né, da coleção Araranguá Plus da Editora Moderna. Eu agradeço a você pela parceria, pela companhia durante essa nossa videoaula. Espero que você tenha ali, junto comigo, compreendido algumas coisas. Caso não, retorne lá aos estudos do seu material e aí a gente vai aos pouquinhos trocando figurinhas nesses tempos de aulas remotas, tá certo? Então, essa foi a nossa discussão sobre migrações externas e internas no Brasil, que é algo muito importante de conhecermos, é algo muito importante de estudarmos. Fique com Deus, fiquem em casa, se possível, e se cuidem nesses tempos de isolamento social. Um abraço do professor Damião.